Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos começar falando sobre literatura, a prosa romântica. Bom, o nome prosa é o oposto de poesia, né? Pela época em que foi criada, né, a terminologia, o que se coloca é que o texto em prosa ele busca uma linguagem mais próxima a da nossa fala, ou do nosso cotidiano. Então, um texto em prosa estaria ligado a uma divisão, né, em parágrafos, se for o caso de um romance, em capítulos, e diferenciado da poesia, não vai ter rimas, não vai ter estrofes, não vai ter versos, não vai ter cadência. Ele tem uma cadência própria da forma com que nós nos colocamos, com que nós falamos. Uma outra coisa importante de ser abordada é que nos, nós temos o termo romance romântico. Romance é uma estrutura longa, dividida em capítulos, que gira em torno de um tema central e um protagonista, mas que pode possuir vários ambientes, subtemas, personagens, todos ligados a esse protagonista. Tá? De alguma forma, todas as tramas giram em torno desse protagonista. Tá? Romance é uma estrutura, não tem nada a ver com romântico. Romântico vem de romantismo, ok? Então o termo romance romântico não é uma redundância, ok? Ótimo. Importante, os valores morais burgueses estão nesses romances. Por quê? A burguesia está em ascensão. Com qualquer classe que esteja em ascensão num determinado momento, ela vai ter a sua vida retratada nas obras de arte. Né? O seu modus vivendi, seu jeito de viver retratado numa obra de arte. Mas é importante ver que esses valores vão bater muitas vezes com uma sociedade que é escravocrata, né? Porque ainda há escravidão no Brasil nessa época, com uma sociedade branca, né? Logicamente burguesa e de traços europeus, porque ainda há um forte vínculo, embora já liberto, há um forte vínculo ainda com as nossas origens portuguesas. Bom, o que isso quer dizer? Que os romances, às vezes, no romantismo, eles vão ter uma mensagem subliminar disfarçada de outra coisa. Vamos traduzir. Quase todos esses romances vão pregar o quanto o dinheiro é vil, é ruim. E na maioria dos finais felizes dessas histórias, os personagens terminam ricos, né? Esses romances também vão pregar que não importa a aparência, mas o interior, né? De cada ser humano. E quase todos esses personagens, né? O modelo de herói perfeito vai ter a aparência física ligada a caráter. É belo, é honesto, é linda e é gentil. Então, de alguma forma, os valores de beleza, importância do dinheiro, os valores morais, outro exemplo, né? Há um romance, né? Chamado Lucila, do século XIX, em que a mulher é uma prostituta, né? Que é quase que nos mesmos moldes da Dama das Camélias, que é um romance francês, e ambas morrem, né, ao final, porque contraem tuberculose, lembra lá da poesia romântica, O Mal do Século, contraem tuberculose e morrem. Tem um valor moral aí colocado, porque os pares delas nesses romances são homens jovens, belos e com um futuro promissor. No caso de Lucila, é o Paulo que vai ser um advogado. E seria moralmente incorreto dizer para minha filha, que é meu público-alvo, né? O público-alvo desses romances são as jovens e as senhoras burguesas. Então é como se eu estivesse dizendo que se esse amor fosse validado,
ela poderia se encaminhar para o mesmo destino das personagens. Então, essa morte, ela disfarçada de redenção, né? Acaba o sofrimento da doença, acaba o sofrimento da condição de prostituta, mas ela é de verdade uma punição, como se no romance estivesse lá a mensagem subliminar dizendo, olha, aconteceu isso com ela porque ela fazia isso dessa forma. Então, bem claro, os valores morais de uma burguesia branca, escravocrata, com ainda forte carga da herança europeia, está nesses romances, tá? Bom, esses romances vão também ter traços nacionalistas, por isso o indianismo vai aparecer fortemente, tá? E vão retratar a corte do Rio de Janeiro da época, ok? E eles são divididos em histórico, valorização de momentos da nossa história, tá? Sob um ponto de vista nacionalista, tá? Aí nós temos, por exemplo, José de Alencar com a Guerra dos Mascates, tá? Regional, que vai ter um enfoque descritivo sobre o interior do Brasil. Se desloca da corte, tá, para o interior do Brasil, né? Então, num texto narrativo que é descritivo, que exalta as belezas dos locais, você pode ir tanto para o interior, né, lá do Amazonas, como você pode ir para o interior de São Paulo, Campos dos Goitacazes, né? Esses romances vão falar, né, do interior de forma descritiva, exaltar as belezas, valorizar a figura do homem interiorano como herói nacional, né, naquele processo de idealização próprio do romantismo. Entre eles nós temos, interessante, os romances que vão falar, né? Lembra que eu falei que tinham os valores morais de uma sociedade escravocrata? Mas olha que interessante, os romances regionais, eles têm uma natureza anti-escravocrata, em sua maioria. Porque, por exemplo, o Escrava Isaura, que de forma idealizada vai colocar a Isaura, que embranquece, sutilmente embranquece ao longo da história, ele né, e ela se torna livre junto com os negros da fazenda, né? Então ali tem uma natureza anti-escravatura, né? Ele está muito forte aqui, né? O Tronco do Ipê, que vai falar também de uma relação entre negro e branca, também está aqui. Então, os romances que podem ter algum traço, né, contrários à escravidão estão muito fortemente ligados à prosa regional. Tem a prosa indianista, também extremamente descritiva, nativista a extremos. Vai ter os elementos da pátria aqui. E aquele indígena lá da primeira geração, com traços europeus, vai estar tremendamente fortalecido aqui. É o Peri, personagem de Guarani, submisso ao amor que ele sente pela Ceci, branca, de olhos claros, portuguesa, né? E que faz tudo para salvá-la, né, durante um ataque de tribos inimigas e de holandeses, e ele foge com ela para protegê-la, né? E em alguns desses momentos o Peri é descrito como alto, como forte, como bonito, né? E aí vem a honra e a coragem típicas de uma sociedade ocidental, europeia, e esse Peri é quase o Tarzan, né? Ele briga com onça, ele tem uma luta tenebrosa com um tronco de árvore durante um momento clássico do livro, né? E ele vai salvar a Ceci de todos os males. Tem a Iracema, do romance de mesmo nome, com um grande traço nacionalista, porque ainda por cima
o José de Alencar vai fazer a ideia de que Iracema é uma lenda sobre o Ceará, a lenda de formação do povo cearense. E a Iracema é uma índia linda, que tem os cabelos negros como a asa da graúna, o lábio doce como o favo da jati, então relacionando sempre a Iracema a elementos da natureza. O Peri e a Iracema são sempre relacionados à natureza para dar esse toque de brasilidade, de nativismo. E a Iracema tem uma coisa importante, que ela tem um filho com Martim, que é um português. Então o filho dela com Martim, ele é o brasileiro nato, ele é filho do indígena com o português, o bom índio com o bom branco. E aí, Iracema morre, desculpe o spoiler, e Martim pega esse filho e leva para a Europa. Ou seja, ele é o brasileiro nato, mas ele vai ser criado segundo os moldes europeus, né? Então, fortemente tem essa ideia. Bom, junto, já falamos da prosa regional, indianista, histórica e a prosa urbana. A prosa urbana vai retratar a corte, então é fortemente ligado ao Rio de Janeiro, que é a corte da época, né? A corte, os seus costumes, as festas, os hábitos, a moda, os namoros, como todas as outras, mas ainda mais fortemente, as tramas todas giram em torno de questões amorosas, e nessas tramas eu vou ter traços críticos. Eu posso ter, então, por exemplo, Senhora falando do poder do dinheiro sobre os homens, vou ter Lucila questionando o papel da mulher, já que a protagonista é uma prostituta que se vê forçada a viver essa vida, né, por não ter saída. Então, os traços críticos estão aí, quase sempre todos eles diluídos fortemente por uma história de amor, né? Então, o melzinho lá da história de amor vai acabar diluindo esses traços críticos. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta, vai falar de Alencar.